Olá, você quer aprender DTM? Vamos lá. O que é DTM? DTM é uma sigla para disfunção temporomandibular. Disfunção. Bonjour tout le monde, bem-vindo à sua terceira aula. Estou muito feliz em tudo isso que a gente tem compartilhado no decorrer dessas aulas. Nessa aula de hoje você vai aprender sobre o tratamento da condição que a gente viu nas outras duas últimas aulas, onde a gente abordou conceitos teóricos, conceitos anatômicos e abordou o diagnóstico correto daquela condição. E hoje a gente brinda essa semana com essa aula onde a gente vai falar o passo a passo do tratamento em 7 níveis diferentes. Eu sou o professor André Porporati, sou professor da Université de Paris e sou criador do método de ensino DTM Fácil, onde eu vou te dar uma oportunidade de aprender de verdade disfunção temporomandibular, claro, sempre de uma forma fácil. Através dessa metodologia, você vai perder a insegurança na hora de diagnosticar e tratar seus pacientes com dor orofacial. Eu quero que você perca o medo, eu quero que você tenha segurança novamente na hora de atender pacientes com dor. E eu quero também que você se torne referência na sua cidade no atendimento de pacientes com DTM. Para a gente relembrar um pouco do que foi passado nas últimas aulas, eu vou passar aqui um review, um trailer das últimas duas aulas. Lembrando que elas ainda estão disponíveis para você assistir, mas corra que elas devem sair do ar em breve. Então vamos ver esse review do que foi ministrado nas últimas duas aulas? Vem comigo! Olha quanta coisa a gente já aprendeu nessas aulas passadas. Você ainda pode rever essas aulas, você ainda consegue ver a aula 1 e a aula 2. Mas olha quanta coisa diferente a gente discutiu. Discutimos na primeira aula 10 diferentes diagnósticos de DTM, incluindo toda a parte de entender anamnese, exame físico e exames complementares. Falamos sobre os critérios diagnósticos da Academia Americana, do RDC, do DC e do ICOP. Falamos das diferenças entre o RDC para o DC, destacando a dor familiar. Destacando a dor familiar, a palpação calibrada e a exclusão dos músculos pterigoídeo lateral e medial. Falamos sobre 10 diferentes diagnósticos,
das DTMs musculares, como mialgia, dor miofascial, espasmo e contratura. Discutimos as desordens articulares, como inflamatórias, desordens côndilo-disco, deslocamentos do complexo côndilo-disco, doenças degenerativas, desordens congênitas e alterações de forma, fratura e anquilose. Discutimos toda a parte anatômica de ósseo, músculos e também a parte da articulação temporomandibular, onde a gente começou a abordar mais a parte do diagnóstico dos problemas articulares, compreendendo toda a mecânica articular da parte de rotação e translação da mandíbula na hora da movimentação, a parte de compreensão dos deslocamentos de disco e qual é o papel do disco nessa relação, nessa sinergia, entendendo os ligamentos que seguram o disco em posição também. Entendemos também 5 passos para entender diagnósticos complexos da ATM, que vão de estalidos, estalos e crepitação, entendendo esses 3 tipos de ruídos articulares, entendendo ainda os deslocamentos de disco com redução. Os 5 passos aqui, entendendo que sempre a gente vai ter um ruído articular que é descrito como estalo, tendo então na imagem de ressonância magnética o deslocamento do disco. Que é claro, aqui a gente aprendeu quando que a gente vai solicitar, que a gente não solicita sempre esses casos. Ainda a gente aprendeu que pode ter no deslocamento com redução dor, caracterizando uma artralgia, e aprendemos os 5 pontos do diagnóstico da artralgia. Aprendemos sobre desvio de abertura e travamentos episódicos, que vai datar da movimentação de com redução para sem redução. Aprendemos também os diagnósticos, os critérios do deslocamento de disco sem redução, dividindo ele em fase aguda e fase crônica, onde na fase aguda temos limitação repentina, dor na abertura, histórico de início súbito, ausência de estalo e deflexão. Sim, eu estou dizendo que é possível aprender disfunção temporomandibular de uma forma fácil, e é isso que eu proponho aqui para você. Através dessa oportunidade que você está tendo de assistir essas aulas gratuitas, você está tendo um pouco de conhecimento de como funciona o meu trabalho e a minha metodologia. Eu queria que você conhecesse também a opinião dos meus alunos. Eu trago para vocês aqui o depoimento de um aluno meu. Vamos ver? Ei, professor, bom dia. Então, esse curso seu é um curso que eu tinha vontade de não perdê-lo nunca, sabe? Sempre ter no meu celular ali, no meu computador, para eu ver, assim, a vida toda. Porque foi um curso divisor de águas para mim, sabe? E olha que eu já tenho muitos anos que eu trabalho na área de disfunção da TN, e já tive vários cursos com vários profissionais de nome, mas o que você passou para mim, tem passado, é diferente. É a forma como você passa, né, a sua didática faz a gente aprender, assim, de forma total, né, plena. Eu só quero fazer isso, sabe? Eu só quero fazer DTM, estudar DTM. Então, quero te dizer que o curso é maravilhoso. Essa é a possibilidade que eu estou te dando de aprender realmente DTM e se tornar referência no atendimento de pacientes com dor. Para a gente continuar, hoje a gente vai terminar a parte de tratamento e eu vou abordar todo o passo a passo a 7 níveis de tratamento da DTM articular, para você sair daqui com segurança, para você saber entender o diagnóstico e também o tratamento dessas condições. Eu quero realmente que você tenha clareza em tudo aquilo que eu estou falando para vocês. Então vamos lá a essa nova aula sobre tratamento, os 7 níveis de tratamento das desordens articulares. Para entender o tratamento da DTM articular, no caso que a gente aprendeu da última aula, que foi deslocamento de disco com redução, aqui no deslocamento com redução a gente aprendeu esse diagnóstico dessa condição, né, caracterizando os ruídos, caracterizando os desvios. Então no deslocamento de disco com redução a gente precisa começar a aprender a tratar essa condição, como a gente vai fazer. Só que para isso
todo o tratamento da disfunção temporomandibular, ela precisa ter 4 objetivos. Então, são objetivos importantes para a gente conhecer aqui. Então, são 4 objetivos que a gente vai visualizar em qualquer tratamento da DTM. E é importante a gente numerá-los. Então, o primeiro objetivo geral do tratamento da DTM, seja articular ou muscular, é a questão da redução da dor. A gente precisa reduzir em primeiro momento a dor desse paciente. Depois a gente passa ao segundo momento, que é reduzir a sobrecarga adversa. Em terceiro momento, a gente vai para a parte de restaurar a função, principalmente a função mandibular e articular. E no quarto momento, a gente vai retomar as atividades normais. Dentre esses objetivos, entendam que ele tem uma sequência, e é uma sequência lógica de tratamento. Então, chegou meu paciente no consultório, chegou com um deslocamento de disco com redução, que é o caso clínico que a gente viu no decorrer dessas aulas. Qual é o meu objetivo? Em primeiro momento, reduzir a dor. A gente tem que aliviar, a gente tem que melhorar essa condição dolorosa desse paciente. E aí a gente vai ter técnicas para melhorar a dor desse paciente que tem deslocamento de disco com redução e apresenta dor. Eu vou ensinar para vocês algumas técnicas aqui. Então, reduzir a dor em primeiro momento. Em segundo momento, vamos reduzir toda a questão de sobrecarga adversa aqui. Se o paciente tem, por exemplo, um bruxismo em vigília ou um bruxismo do sono, a gente tem que estar atento aqui que esse bruxismo ele está sobrecarregando a articulação, ele está sobrecarregando a musculatura. Inclusive, bruxismo em vigília hoje já é considerado um fator de risco para o aparecimento da disfunção temporomandibular. Então, o bruxismo de sobremaneira afeta e sobrecarrega a articulação temporomandibular e a musculatura. Então a gente tem que pensar nessas questões. Ou também outros hábitos não funcionais, como roer unha, morder objeto, apoiar a mão sobre o queixo, dormir com a mão apoiada no rosto, são fatos não funcionais, hábitos não funcionais que sobrecarregam o nosso sistema. A terceiro momento, a terceira fase, a gente vai restaurar a função. E aqui a gente entra muito bem com a fisioterapia e a fonoaudiologia. São parceiros nossos de trabalho que vão sempre nos ajudar nesta questão de restaurar a função. Fisioterapia trabalha muito bem com função muscular, articular, fonoaudiologia também. A fonoaudiologia também, além disso, ela trabalha na função mastigatória, na função de fala, na função respiratória e na função de deglutição. Então, unir essas questões no nosso tratamento do paciente que tem DTM é brilhante. Então, o tratamento da DTM, por si só, ele é multidisciplinar, ele envolve várias especialidades. E aqui eu destaco que o tratamento ele é multidisciplinar, envolvendo, então, a fisioterapia e também a fonoaudiologia. São parceiros e eles devem vir sempre, a gente deve atuar sempre junto na melhora de qualidade de vida e na melhora de dor do nosso paciente. E em quarto momento, então a gente vai retomar as atividades normais. E aí o paciente vai aos poucos restabelecendo a sua vida social, restabelecendo-se no meio de trabalho e aos pouquinhos ele vai se reequilibrando novamente. Então entendam que esses objetivos, eles têm
a ideia de serem passos no tratamento. Então, eu não posso começar a tratar a função, restaurar a função, se o paciente ainda está com dor. Eu não posso fazer técnicas ou exercícios fisioterápicos ou exercícios físicos se o paciente ainda está com dor. O fisioterapeuta, idealmente, não deve começar terapias para restaurar a função quando o paciente está com dor. Obviamente, a fisioterapia e a fonoaudiologia tem várias técnicas para trabalhar com redução de dor e redução de sobrecarga, né? Eles atuam tudo junto. Mas é uma questão de hierarquia. Primeiro, vamos aliviar a dor do paciente, trazer qualidade de vida para essa paciente, para ir aos poucos reduzindo a sobrecarga, restaurando a função e retomando as atividades normais desse paciente. Entendendo esses objetivos, a gente vai para 7 níveis de tratamento do deslocamento de disco com redução, né? Dessas questões articulares. Então vejam aqui. Quando a gente se depara com um paciente que tem deslocamento de disco com redução, 3 possibilidades podem acontecer nesse paciente. Naquele paciente que chega, que tem um deslocamento de disco, mas ele não tem dor, é um paciente sem dor nenhuma. Pode acontecer um outro caso, onde o paciente tem, vou botar com outra cor aqui para vocês. O paciente tem dor, né? Ele está com a dor. E pode acontecer um outro caso, que daí independe se é com dor ou sem dor, é onde o paciente tem aqui os estalos ou os cliques audíveis. Ou seja, isso aqui incomoda o paciente, é um barulho, um estalo muito alto e atrapalha a vida desse paciente. Para cada uma dessas condições, a gente tem bolado uma estratégia de tratamento. Então eu vou dar para vocês aqui uma possibilidade terapêutica, baseado em tudo que vocês aprenderam no decorrer dessas aulas aqui, baseado no caso clínico que foi mostrado. Importante lembrar que quando a gente fala de tratamento, é necessário a individualização do caso, porque cada paciente é um só. Então, a individualização dos casos são essenciais. Eu vou falar um tratamento, um protocolo para um caso específico, mas a gente não pode generalizar. A gente precisa entender muitos outros padrões, como questão de dor aguda e dor crônica, questão de modulação de dor, questão de sensitização central e periférica, para a gente individualizar o paciente, individualizar o tratamento. O que eu quero passar para vocês aqui é uma forma fácil de entender isso tudo aqui e tratar um paciente que tem essa condição explicada nesses casos aqui, tá? Qualquer coisa que desvia da regra é importante vocês estudarem um pouco mais, compreenderem outros níveis de tratamento, compreenderem outras condições, outras possibilidades terapêuticas, tá? Eu, claro, eu detalho muito bem todas essas outras questões para vários outros diagnósticos no meu Master Curso DTM Fácil. Então vamos lá, tá? Lembrando que esta aula aqui é para profissionais da saúde, tá bom? Pacientes, nessa hora, eles têm que tomar um pouco de cuidado, porque para não fazer o tratamento sozinho em casa. Isso não deve ser feito, isso é impossível de ser feito e não é o objetivo deste curso aqui para vocês. Bom, o primeiro caso é onde o paciente chega no consultório sem dor nenhuma. O que a gente vai fazer? Geralmente, se o paciente não tem dor, a gente não vai fazer tratamento, né? Sem tratamento nenhum. Porque ele não tem queixa, não tem algo, eu não vou tratar algo que não é queixa do paciente. Ele não tem queixa, não incomoda, não tem estalos audíveis, o paciente está relativamente bem. Como que ele vai procurar, então, no consultório se ele não tem dor? Geralmente ele vai procurar porque ele
fez algum exame, fez alguma ressonância e descobriu que está com deslocamento de disco, ou ainda é aquele parente, aquele vizinho, aquele primo que viu que tem alguns estalos de vez em quando, mas não dói, não incomoda e ele quer saber mais sobre aquilo. Então, no paciente que não tem dor, a gente não vai tratar, a gente vai orientar esse paciente. E a gente vai passar aqui orientações gerais para esse paciente que tem, no caso, uma DTM articular. Essas orientações gerais servem para todas as DTMs, tá? Servem para todos os tipos de DTM, de uma forma geral, né? Que são realmente orientações amplas, mais generalizadas. E essas orientações são sempre importantes de passar para todos os pacientes com dor, com DTM, tá? Então, quais são elas? Quais são essas orientações aqui? Então, venham comigo para entender algumas orientações. Primeira orientação que a gente vai orientar para esses pacientes é uma alimentação. É uma alimentação livre de dor. Que alimentação livre de dor é essa? Alimentos mais pastosos, alimentos não tão duros, alimentos que não grudam tanto, tá? Então evitar carnes nesse momento, nessa fase, né? Evitar algo mais forte, algo mais que precisa estimular muito a mastigação, algo que não sobrecarregue musculatura e articulação. Então, essa alimentação livre de dor é evitar churrasco, evitar como que chama? Pé de moleque, evitar alimentos mais duros e comer realmente alimentos mais pastosos nessa fase que o paciente está em tratamento. Quais outras orientações a gente pode passar? A gente pode passar orientações quanto à postura. Postura de corpo, né, cervical, orientar sempre estar bem com a postura cervical, cuidado com excesso de uso de celular, tá? E a postura também da região orofacial, no ponto de não encostar os dentes. Não encostar os dentes, que em sentido de não apertar os dentes. Porque o bruxismo em vigília, que é esse hábito de apertar os dentes quando está acordado, ele pode sim sobrecarregar a articulação temporomandibular. E muitas vezes o paciente não sabe que não é apertando muitos dentes. Pode ser o leve encostar dos dentes, causar então essa sobrecarga na articulação e levar a esse bruxismo em vigília. Então, não é, os dentes eles ficam separados, a gente não deve encostar um dente no outro. Geralmente a gente não usa os dentes, a gente não encosta os dentes em nenhum momento funcional. Então, não encostar os dentes também. Outra questão importante, em casos de momentos que o paciente tem dor, a termoterapia nos músculos da mastigação, como masseter temporal, são importantes. Como, por exemplo, então, fazer compressas quentes, úmidas, pegar uma bolsa térmica ou até mesmo uma toalha, umedecer em água quente e colocar na região orofacial. Eu faço geralmente de 10 a 15 minutos, 3 vezes ao dia. Então é de 10 a 15 minutos, 3 vezes ao dia, é o que eu oriento o paciente. Se ele não tem dor, eu oriento a isso a momentos em que o paciente pode ter crises de dor, porque quando ele tiver crises de dor, isso pode incomodar e ele precisa então ter um pouco dessa noção. Podemos aqui orientar, junto com a equipe de fisioterapia, exercícios para cervicais. Tá? Exercícios para cervicais, para alongar a questão de pescoço e estrutura cervical. Essa estrutura cervical está em muita relação com as dores na região orofacial também. Então, fazer o alongamento dessas estruturas é importante também. Tá? Sempre recomendo, sempre passo essas orientações de alongamento cervical.
que mais a gente pode pensar para esse paciente? A gente pode pensar nas orientações de alimentação, de postura, de não encostar os dentes, a termoterapia, exercícios cervicais e sempre manter os dentes desencostados. É um ponto essencial no tratamento aqui. É importante na orientação desse paciente evitar, vou botar aqui como final, evitar qualquer sobrecarga, porque esse paciente tem um problema na articulação. Então, qualquer coisa que sobrecarregue a articulação, mascar muitos chicletes, apertar os dentes, dormir com a mão apoiada no rosto, tudo isso sobrecarregam a articulação. E orientar esse paciente a evitar qualquer tipo de sobrecarga nessa articulação. Lembrando que uma das maiores sobrecargas é manter os dentes encostados, apertando um dente com o outro. Essas são algumas das listas de orientações para os pacientes, tá? Eu tenho uma lista completa, eu faço um PDF com essas listas e imprimo para o meu paciente. Eu disponibilizo essa lista também para os meus alunos do curso, tá? Então, quem está no curso recebe com todo detalhe essas orientações. Passamos um paciente que tem dor. Esse paciente não é muito comum de acontecer, né? Não é sempre que está assim no consultório, né? Seria bom, seria mais fácil um paciente assim. Mas não, geralmente o paciente vem com dor. E quando ele vem com dor, a gente pode pensar aqui em 4 etapas de tratamento. Quando o paciente vem com dor, se a gente lembrar, essa dor provavelmente é uma inflamação da articulação dessa região que está deslocada, do disco deslocado com redução. E a inflamação na articulação é que a gente viu antes, a artralgia, que pode ser uma capsulite, uma sinovite ou uma retrodicite. Mas a diferenciação clínica entre capsulite, sinovite e retrodicite é muito difícil, se não impossível. Então a gente sempre chama toda inflamação na articulação como artralgia. Então vamos lá. A artralgia, ela vai ter um tratamento a 4 níveis ou 4 degraus, tá bom? Então vamos ver aqui. Vamos pensar aqui comigo. A gente vai ter 1, 2, 3, 4 degraus ou 4 etapas de tratamento para o paciente que tem deslocamento de disco com redução e tem dor, tem artralgia. Quais são essas 4 etapas, André? Então, são 4 realmente degraus. No primeiro momento, se o paciente chegou com dor, o que eu vou fazer? O que geralmente eu recomendo são orientações, ok? Que são todas essas orientações gerais que vocês viram aqui. Vou orientar aqui o AINE, que é o anti-inflamatório não esteroidal, e vou recomendar aqui também a crioterapia. Opa, vamos lá, detalhes importantes. Então, as orientações vocês já viram, o anti-inflamatório não esteroidal. Qual que eu gosto de prescrever aqui? E agora os pacientes têm que ter muito cuidado se algum paciente está assistindo, porque isso não serve para todos os pacientes e não vale ficar tomando medicamento sem prescrição médica, ok? Mas um bom anti-inflamatório não esteroidal, que a gente pode usar na dor da artralgia, que eu gosto muito e vejo muita evidência e tenho uma boa experiência clínica, é o meloxicam. Meloxicam 15 miligramas. Pode ser 15 miligramas uma vez ao dia ou pode ser o de 7,5 miligramas 2 vezes ao dia. Por um total que ele vai usar de 7 a 10 dias. Perfeito?
O meloxicam, ele é um anti-inflamatório não esteroidal e ele ajuda nas dores articulares. Ele é muito recomendado para esses casos. A questão de usar por 7 a 10 dias depende muito da gravidade do caso, ou de 15 ou 7,5, depende da quantidade de medicamentos que esse paciente já usa também. Então, em casos onde o paciente não toma nenhuma medicação, ele vai começar a tomar o meloxicam. Eu gosto, por uma experiência, usar o meloxicam 2 vezes ao dia, o 7,5 2 vezes ao dia. Porque para potencializar o efeito placebo desse paciente. O efeito de o paciente ele vai tomar 2 vezes a medicação no dia. E daí 2 vezes no dia ele vai ser lembrado que ele está em tratamento. Ele vai lembrar, se ele precisar fazer alguma compressa, alguma termoterapia, ele vai lembrar, ele não vai esquecer. É como se fosse um condicionamento a mais, um lembrete a mais do que esse paciente precisa fazer. Tá? Então eu prefiro nessas opções aqui. Passamos à orientação anti-inflamatória, meloxicam, 15 ou 7,5, e vamos para a crioterapia, terapia gelada. A gente vai aplicar o gelo na região da articulação. Só que o gelo, ele não é contato direto, tá? É importante esse detalhe. É sem contato direto com a pele. A gente deve envolver o gelo numa gaze, envolver numa toalha, para não deixar o contato direto. O gelo em contato com a pele pode queimar a pele. Principalmente pacientes melanodermas, com a pele um pouco mais clara, podem ter essa condição de queimar a pele. Então, o que eu recomendo é fazer realmente embrulhar numa gaze e vai deixar aqui a crioterapia fazer umas 2 a 3 vezes ao dia, por mais ou menos aqui 10 minutos, tá? 5 a 10 minutos. Não faço muito tempo a questão da crioterapia, por essa questão de poder queimar a pele do paciente. Sempre muito bem orientado. O que é uma dica que eu dou para vocês e passo sempre isso para os meus pacientes? Pega aqueles copinhos de café, sabe? De cafezinho. Você coloca água naqueles copinhos de cafezinho, leva para o refrigerador, faz um gelo daquilo e já vai ter o tamanho ideal para a gente colocar na articulação temporomandibular. Uma dica boa, não é? Uma dica interessante para o nosso paciente. Chegou o paciente com dor, artralgia, primeiro passo, eu começo assim, com esses passos, esses tratamentos. Eu encaminho o paciente, eu passo o paciente, ele é liberado, ele fica uns dias em casa, isso vai variar muito de cada caso, e aí a gente vai acompanhando. Se o paciente não tem grandes melhoras com a técnica número 1, eu passo para a técnica número 2, perfeito? E qual que é essa técnica número 2? Então vemos aqui. A técnica número 2, ou o segundo nível de tratamento, eu vou pegar o anti-inflamatório meloxicam e substituir. Então eu vou substituir o anti-inflamatório. Além disso, eu vou acrescentar aqui outras modalidades. E eu vou acrescentar também a placa estabilizadora. Como assim? Então vamos lá. Substituir o anti-inflamatório, eu vou trocar o meloxicam por outra classe de anti-inflamatório. Tá? Eu gosto aqui, eu posso dar uma sugestão para vocês, o Flanax. Tá? O naproxeno. Vocês podem usar o Flanax para esse paciente. O paciente vai usar também de 7 a 10 dias. Depois que passou os 7 a 10 dias, não teve grande melhora, substituo para o Flanax, tá? Posso prescrever outras modalidades terapêuticas, como, por exemplo, o laser na articulação. Posso pensar aí em acupuntura, em medicina chinesa, aromaterapia, várias outras técnicas para dor desse paciente, tá? Outras modalidades, isso vai depender muito do que você conhece de outras terapias. E, por fim, a placa estabilizadora. Mas a placa estabilizadora, eu posso pensar nesses casos, como o paciente tem uma dor perante inflamação, eu gosto de usar sempre que estiver associado ao bruxismo do sono, se o paciente tem também bruxismo do sono,
tá? Eu gosto de sempre associar a placa nesse momento. Mas se não tem, a gente pode pensar numa placa que seja um pouco mais espessa, com uma espessura mais ou menos, sei lá, de 3 milímetros lá no último dente, para prover um afastamento maior entre as estruturas articulares. Essa placa pode prover, então, um afastamento do côndilo do disco articular e dando uma tentativa de melhorar e cicatrizar essa região. No meu curso, eu ensino como fazer essas placas para vocês também. Então, e substituir o anti-inflamatório por Flanax, por exemplo, ou um outro que você está acostumado. Outras modalidades, como laser, acupuntura, medicina chinesa e uma placa estabilizadora. Perfeito. Passa ali uns 15 dias, um mês, depende muito de cada caso. E aí a gente acompanha o paciente para ver se está bem ou não. Se ele não tiver melhora, a gente vai passar, então, ao passo número 3. Qual é o passo número 3, André? O passo número 3 é aqui a injeção de corticoide eu vou aplicar o corticoide com o anestésico. Perfeito? Então, nessa injeção de corticoide, eu faço uma técnica onde eu misturo as duas condições, corticoide e anestésico, tá bom? E eu faço uma técnica específica, que aqui eu não tenho como ensinar para vocês, mas eu ensino tudo isso no meu master curso. Mas o corticoide é aplicado, aqui eu uso a dexametasona, isso é obviamente feito por um profissional que entende desse assunto, que compreende, não é qualquer profissional que pode fazer isso, né? Precisa entender antes toda a parte de diagnóstico, vários níveis de tratamento, para sair injetando corticoide. Mas a injeção de corticoide é feita dentro da articulação temporomandibular, em compartimento superior, tá? Numa tentativa de melhorar essa artralgia, essa inflamação que está acontecendo ali. Sempre muito ponderamento na injeção de corticoide, porque o corticoide, a aplicação não pode ser rotineira, não pode ser constante, porque existem alguns estudos já mostrando que o corticoide pode levar a possíveis degenerações na articulação. E entender isso com detalhe, e esse detalhe faz você um profissional referência, faz um profissional que sabe explicar e sabe diagnosticar e fazer o tratamento correto dessas condições. Ainda não teve melhora, a gente passa ao passo número 4, que é a última opção aqui, né? Uma das últimas opções para o paciente com artralgia. Confesso para vocês que quase nunca eu chego ao passo número 3. Eu geralmente consigo lidar bem e ter excelência em resultados com o passo número 1 e o passo número 2. Os pacientes confiam no meu trabalho e sabem que eu estou falando com segurança. E em alguns casos só eu precisei aplicar corticoide, com uma dor remanescente, uma dor 3, 4 que ficou ali na articulação. Então, como passo número 4, mesmo se isso ainda não está tendo melhora, eu gosto de pensar em possibilidades, como, por exemplo, a artrocentese, que é a lavagem da articulação com soro e a aplicação depois do hialuronato. Tá? Hialuronato de sódio. Não falem ácido hialurônico por paciente, porque ácido por paciente ele vai achar, como assim você vai colocar um ácido na minha articulação? Não quero, não vou fazer. Então falo um lubrificante, o hialuronato, um líquido ali na região. Perfeito? A possível artrocentese para pacientes aqui a gente está falando com dor, com artralgia, tá bom? Sempre esses pacientes têm que ser muito bem acompanhados. Além da artrocentese, há uma possibilidade que é a artroscopia, que é a visualização e a soltura, né, de estruturas articulares, de discos aderidos da articulação através de exames com cânulas que tem câmera lá dentro, eu consigo visualizar bem a articulação temporomandibular.
Perfeito? Isso tudo é para a artralgia, 4 pontos importantes da artralgia. Então, cada uma dessas etapas são importantes. E falar isso para o paciente eu gosto muito. Explicar para o paciente. Olha só, você chegou agora aqui, no grau número 1. A gente vai fazer isso, isso, isso. A gente vai passar essas orientações, o meloxicam, a crioterapia. Se você não tiver grandes melhoras, tudo bem, a gente vai para o passo número 2. A gente vai substituir esse medicamento, a gente vai adicionar outras modalidades, vai fazer a placa estabilizadora. E assim vai. Se você ainda não tiver grandes melhoras, temos uma opção número 3, de injetar corticoide com anestésico. E a quarta opção, fazer essas técnicas cirúrgicas, onde o paciente vai ter, é uma cirurgia um pouco menos invasiva, claro, mas é uma cirurgia, é uma técnica onde a gente precisa um pouco mais de refinamento, um pouco mais de prática para isso, e mas é uma possibilidade. São 4 possibilidades, 4 níveis de tratamento para o nosso paciente que tem dor da artralgia decorrente de um deslocamento de disco com redução. Perfeito? Sempre as orientações e a preservação sempre acontece em todos os pacientes. Para os 3 casos, a gente tem que ter orientação para os 3 pacientes e preservação. A gente tem que acompanhar esses pacientes muito bem. Perfeito? Agora, dando continuidade aqui à terceira etapa, a gente vai para os estalos audíveis, tá? Os estalos audíveis, eles também podem ser divididos aqui em 3 etapas. Tá? Qual é a primeira etapa do estalo audível? Aquele estalo que incomoda o paciente, aquele barulho que incomoda. O que a gente vai fazer? Nesses casos, eu gosto de fazer uma terapia que eu vou ensinar para vocês aqui agora, que é chamada a terapia do N-position, tá? Ou posição do N, ou ainda de coordenação mandibular, tá? Essa terapia é uma terapia que consiste em colocar a língua no céu da boca e reproduzir um movimento. O paciente vai fazer isso 3 vezes ao dia, tá? E mais ou menos 10 repetições. Eu gosto de falar para o paciente sempre quando ele vai escovar os dentes, né? Se ele escova 3 vezes ao dia, fazer então 10 repetições depois que escovou os dentes na frente do espelho. É uma técnica que ajuda na lubrificação e na coordenação da mandíbula. E isso pode ajudar, pode trazer respostas boas para o paciente que tem então esse barulho, esse incômodo, esse estalo muito alto. Eu faço isso constantemente e por bastante tempo, tá bom, pessoal? Por mais de 1 mês, não é uma semana fazendo esse exercício que ele vai ter uma grande melhora. É por mais de 1 mês. Se ele não está tendo grandes melhoras, eu posso então passar para o passo número 2, tá? Aqui, né? Vamos fazer a nossa escalinha. A gente tem 1, 2, 3. Passo número 2. Se o 2 não melhora, a gente vai para o 3, tá? O passo número 2 aqui é uma infiltração possível, né? Isso tem que tudo ser avaliado, mas é uma infiltração com hialuronato. Então eu vou aplicar na região, segundo uma técnica específica, hialuronato de sódio, para ajudar e melhorar a lubrificação dessa articulação, para que esse paciente tenha uma diminuição nesses barulhos, tá bom? Vou infiltrar com hialuronato, isso pode ser feito mais de uma vez, tá? Mas eu tenho sempre ponderação, não faço muitas repetições aqui, mas é uma possibilidade. Lembrando, pessoal, que tudo isso são uma possibilidade, não é sempre assim, é como eu recomendo, como eu aprendi, tá bom? Só que, claro, infiltração com hialuronato precisa ser feito por um profissional que sabe fazer, as terapias precisam ser feitas, orientadas por um profissional que sabe fazer, isso é essencial. Tá? A infiltração com hialuronato é uma outra possibilidade, eu tenho uma técnica específica para isso e
aqui não dá tempo da gente ensinar detalhadamente, eu ensino nesse meu master curso. Em terceiro momento, a gente pode pensar nas cirurgias. Cirurgias de disco, como as cirurgias de... existem várias técnicas cirúrgicas, né, hoje, que estão cada vez mais modernas, e um cirurgião bucomaxilo pode ajudar aqui, mas ponderação, e eu vou botar aqui um alerta. Ponderação. A gente tem que ficar atento a isso, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Perfeito? Pessoal, o que é importante aqui em relação... Existem vários tipos de cirurgia, de discopexia, de alterações de disco, de ancoragem de disco, tá? Mas entendam que a terceiro momento, terceira etapa, terceiro nível de tratamento, a gente não faz em todos os casos. O paciente precisa primeiro passar por várias etapas, por várias orientações, várias compreensões da sua condição, por um diagnóstico exato, um diagnóstico correto, preciso, tá? Terapias bem feitas, exercícios com fisioterapeutas, com orientações feitas por fisioterapeutas, com infiltrações feitas por profissionais da saúde que entendem bem e sabem fazer. Talvez precisa de mais de uma aplicação, mais de um protocolo, perfeito? E também a questão da cirurgia tem que ter ponderação. Existem alguns estudos mostrando que a cirurgia, depois de um tempo da cirurgia, o disco pode voltar a se deslocar novamente. Ele pode voltar a ter deslocamento de disco com redução de novo. Então, cautela. A cirurgia tem muitas complicações, pode dar fibrose na região, pode fibrosar. A gente precisa também na cirurgia, pacientes bem orientados quanto à fisioterapia pós-operatória. Toda essa questão pós-operatória é importante para esse paciente aqui também. No deslocamento de disco com redução, a gente aprendeu essas 3 etapas dos estalos audíveis do paciente. Perfeito, pessoal. Entendam esses níveis aqui. Não ficou mais fácil de entender? Os 7 níveis de um tratamento. Quando o paciente não tem dor, a gente não faz nenhum tratamento, faz só orientações gerais. Quando o paciente tem dor, considero ele com um diagnóstico de artralgia, vou fazer esses 4 níveis de tratamento que a gente aprendeu aqui. Se o paciente ainda tem um estalo que incomoda, um estalo audível que atrapalha a vida desse paciente, 3 possibilidades, 3 níveis, 3 degraus de tratamento do meu paciente. E assim a gente consegue entender essa condição de uma forma que a gente fica explicando isso, a gente entende melhor, o nosso raciocínio fica melhor, fica mais claro. Você pode explicar isso para o seu paciente, você pode fazer com que o paciente entenda essas possibilidades. E assim o nosso tratamento ele vai ficando mais amplo e mais completo. Pessoal, a gente falou aqui então dos tratamentos das desordens da ATM de deslocamento de disco com redução. Aquele onde a gente sempre tem um ruído articular, o estalo, e a imagem de ressonância magnética mostra o deslocamento. Aquela onde a gente pode ter dor, a artralgia, a gente pode ter desvio na abertura, a gente pode ter travamentos episódios e momentâneos. Discutimos hoje os 7 níveis de tratamento da questão multidisciplinar, feita por odontologia, fisioterapia e fonoaudiologia. Aprendemos os objetivos passo a passo: redução da dor, reduzir a sobrecarga, restaurar a função e retomar as atividades normais. Para aí, então, irmos nos 7 níveis de tratamento do deslocamento de disco. Importante sempre a individualização. Isso é uma ideia que eu passo para vocês. Existem várias outras possibilidades, existem várias outras tentativas, cada paciente é único, cada história é única, cada coisa que esse paciente vê é única. Por isso, eu não quero que vocês generalizem ou usem todo esse tratamento para todos os casos. Tá? Eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês entendam de verdade todos os passos a passo, eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês conheçam detalhes de diagnóstico e detalhes do tratamento. É por isso que eu lancei o meu Master Curso DTM Fácil. Eu espero que nessas aulas vocês tenham aprendido e tenham mudado alguma coisa na rotina clínica de vocês ou na vida de vocês. Nem que seja um interesse por atender esses pacientes, nem que seja um interesse por estudar e se
aprimorar cada vez mais. Muito obrigado. Espero que você tenha entendido, compreendido como tratar uma dessas condições, que é a disfunção temporomandibular do tipo articular, do tipo deslocamento de disco com redução. A minha ideia nessa maratona de aulas é que você entenda a minha metodologia e entenda o passo a passo. Eu quero que você vá mais longe e eu quero que você compreenda isso com detalhes. Agora, se você quer sair e aprender muito mais do que isso, aprender outros diagnósticos e outros tipos de tratamentos, eu te convido a se juntar a mim na minha nova turma do Master Curso DTM Fácil. Meu amigo, me diz uma coisa, você sabe exatamente o passo a passo para diagnosticar e tratar seus pacientes com DTM com a segurança e certeza do que está fazendo? Se a resposta for não, calma, que nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode conseguir tratar a DTM de um jeito super simples e descomplicado. Com frequência eu recebo mensagens de profissionais como você dizendo: André, eu não sei como identificar e nem ter certeza se o diagnóstico é realmente DTM. Doutor, eu tenho medo de tratar e depois dar algo errado. Será que eu domino realmente DTM para pegar um paciente assim? Muitas vezes me perguntam, não é melhor eu repassar para outro profissional mais capacitado? E eu sei hoje que existe toda uma pressão sobre os seus ombros. Um diagnóstico errado de disfunção temporomandibular pode causar grandes complicações na vida daquele paciente que já está sofrendo com dor. Mas a partir de hoje, isso não será mais assim. Eu te convido a conhecer o Master Curso DTM Fácil e com ele você terá acesso ao passo a passo correto e seguro de diagnosticar e tratar a DTM com excelência. E com isso, nunca mais vai sentir insegurança na hora de tratar seus pacientes com dor. Eu estou formando uma nova geração de dentistas referências em DTM no Brasil e eu quero você junto comigo. Então, eu sou o professor André Porporati, sou professor doutor, pesquisador contratado na Université de Paris, na França, na área de dor orofacial, DTM e neuropatias. Sou mestre e doutor em reabilitação oral com ênfase em DTM e dor orofacial pela Universidade de São Paulo, a USP, e durante 4 anos fui professor de graduação e pós-graduação do Departamento de Odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, a UFSC. E durante esse período eu fui coordenador e um dos fundadores do maior centro multidisciplinar de dor orofacial do sul do Brasil, que é o Sendor. E lá no Sendor eu vivi o dia a dia de uma clínica, aplicando os conhecimentos científicos e aplicando todas as técnicas mais avançadas de DTM no tratamento de pacientes com dor. Como pesquisador, hoje eu já publiquei mais de 90 artigos científicos internacionais e durante minha carreira palestrei no Brasil, em diversos lugares, inclusive lugares espalhados pelo mundo. Eu sou uma mente apaixonada por lecionar e por ajudar meus alunos a terem acesso a tudo que há de mais novo no tratamento de DTM no mundo, ensinando sempre de uma forma simples e prática para que possam aplicar todos esses conceitos no dia a dia dos seus consultórios. Por isso, através do Master Curso DTM Fácil, eu vou te ensinar como dominar a DTM para você se sentir seguro na hora de diagnosticar e tratar pacientes com dor, mesmo que nunca tenha atendido um caso assim. E você talvez me pergunte, mas André, o que é o Master Curso DTM Fácil? Então esse Master Curso DTM Fácil é uma formação online completa, com mais de 40 horas de aulas, com conteúdos profundos e práticos, baseados em tudo que há de mais avançado na ciência no mundo, para você dominar de vez o diagnóstico e o tratamento da DTM, da disfunção temporomandibular.
Você vai receber o passo a passo do que fazer desde o segundo em que o paciente entrou no seu consultório com dor e no final do curso se sentirá completamente seguro para tratar pacientes com essa disfunção. Aqui você terá a teoria aplicada à prática, uma comunidade de profissionais que se ajudam mutuamente no nosso grupo de alunos e você ainda vai ter acesso por 3 meses ao meu WhatsApp pessoal para tirar dúvidas e fazer consultorias exclusivas de casos clínicos diretamente comigo. Neste Master Curso, se você não atende pacientes com DTM ou não é especialista na área, você irá conseguir atender um paciente com DTM saindo do zero, fazendo um diagnóstico correto e pensar em várias propostas terapêuticas. Isso irá aprimorar sua conduta clínica. Mas pelo contrário, se você já atende pacientes com DTM, aqui você vai encontrar uma oportunidade de se atualizar, aprender a diagnosticar de verdade, alavancar os seus tratamentos e elevar sua visão sobre dor orofacial, discutir ainda seus casos clínicos comigo e suas dúvidas na nossa comunidade. Você não estará sozinho, você contará com um incrível acompanhamento na sua jornada. O Master Curso DTM Fácil é para você que deseja dominar a DTM, quer dominar o passo a passo, desde o diagnóstico até o tratamento da DTM, ajudando pacientes com dor a ter mais qualidade de vida. Esse Master Curso é para você que quer sentir segurança no momento de diagnosticar e tratar um paciente com DTM. Esse Master Curso é para você que quer se atualizar e ficar antenado com o que há de mais atualizado no tratamento e no diagnóstico da DTM no mundo todo. E esse Master Curso é para você que quer ser referência, quer se diferenciar e ser uma referência no tratamento da disfunção temporomandibular, sendo reconhecido em sua cidade como tal. No Master Curso DTM Fácil, você vai receber muitas informações. Você vai receber acesso ao meu WhatsApp por 3 meses exclusivos, onde lá você vai poder fazer consultorias, tirar dúvidas, discutir casos clínicos. Além disso, você vai ter acesso a 17 módulos já gravados e de acesso imediato. Conteúdos muito ricos que vão transformar para melhor a sua rotina clínica. São mais de 40 horas de aulas, onde você nunca encontrará tanto conteúdo e tantas horas de estudo em um curso só. Ao final, você recebe um certificado de conclusão, após a finalização de todos os módulos, sobre a chancela minha do professor André Porporati. Além disso, todas as aulas são legendadas em português, inglês, espanhol e francês. É isso mesmo. Você pode assistir ao curso com legendas automáticas em 4 línguas diferentes. Além disso, você vai ter acesso à minha pasta online de artigos científicos. É uma pasta exclusiva minha, com mais de 200 artigos científicos internacionais e nacionais, para manter-se você constantemente atualizado. Além disso, teremos um módulo de tradução de artigo científico. Esse módulo específico, eu faço a leitura de artigos científicos e traduzo do inglês para o português. Assim você tem uma chance de se atualizar nesse assunto, baseado nas melhores evidências disponíveis. Além disso, você vai ter o PDF e o resumo de todas as aulas. Além desses vídeos, você recebe o PDF com um resumo com todo o conteúdo abordado nas aulas. Mas por quanto tempo eu vou conseguir ver isso, André? Então você vai ter 1 ano de acesso. Você pode ver as aulas quantas vezes quiser, rever quantas vezes quiser, por um período de 1 ano. Além disso, você pode assistir em qualquer lugar, a qualquer momento. Existe um aplicativo deste curso onde você consegue baixar as aulas e assistir de forma offline. Por exemplo, na praia, nas montanhas, sem precisar ter conexão Wi-Fi para ver as aulas. Além disso, você vai ter aqui uma didática impecável. A minha didática de aulas é simples, é fácil de ser compreendida
e até mesmo uma criança consegue entender. Falo isso sem medo algum. Você pode entender DTM de uma forma fácil. Ficou com a pulga atrás da orelha? Então presta atenção aqui nos depoimentos que os meus alunos falam sobre isso. Esses depoimentos são reais de pessoas como você, profissionais que antes tinham medo de atender pacientes com DTM por não se sentirem seguros, profissionais que não sabiam o passo a passo para realizar o atendimento e assim precisavam negar casos de disfunção temporomandibular, repassando para outros profissionais. Mas que agora esses profissionais possuem o domínio total da DTM e sabem exatamente o que fazer desde o segundo em que o paciente entrou dentro do consultório dele. Eu quero te ensinar isso também. E é por isso que preparei uma oferta especial para você entrar na próxima segunda-feira, dia 8 de novembro, na nova turma do Master Curso DTM Fácil. Comece a estudar disfunção temporomandibular, bruxismo e neuropatias no meu Master Curso DTM Fácil. Investindo apenas, vai ser um valor de R$ 3.977 por apenas 12 vezes de R$ 155,59 ou ainda R$ 1.597 à vista. São menos de R$ 4,37 por dia para ter acesso ao passo a passo completo, estruturado e com resultados comprovados para atender com segurança pacientes de DTM e se diferenciar no mercado. Isso é um preço tão pequeno, mas tão pequeno mesmo, perto do que se cobra por aí, por uma atualização, por um curso, que às vezes os conhecimentos estão ultrapassados ou muitas vezes não são nada práticos. Mas calma, que ainda não acabou. Para te deixar 100% seguro que você tomou a melhor decisão, eu estou também te dando uma garantia total de 15 dias. Você realiza a sua inscrição aqui no Master Curso DTM Fácil e você tem durante 15 dias a oportunidade de experimentar o Master Curso sem nenhum risco. Você vai entrar, assistir às aulas sem peso algum e vai decidir se é ou não é para você com tranquilidade. Se você não quiser mais continuar, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Basta me enviar um e-mail, eu não vou nem perguntar o motivo, tá? Você pode ficar bem tranquilo. Então, eu te quero comigo neste Master Curso. Na próxima segunda-feira, dia 8 de novembro, a partir das 7 horas da manhã, vão abrir as inscrições para o meu Master Curso DTM Fácil. E eu quero você comigo. Eu abro as vagas sempre durante um período muito curto de dia, algumas vezes dura 1 dia, 2 dias no máximo, então por isso você não pode deixar para depois essa oportunidade que deve encerrar em alguns dias. Como é que vai funcionar? Na segunda-feira, no dia 8 de novembro, às 7 horas da manhã, eu abro as inscrições. E esse valor de investimento você vai ter por todo o Master Curso DTM Fácil e além disso eu vou te dar um bônus que é o Master Curso de Placas Oclusais. Um curso super completo onde eu explico detalhadamente 5 placas oclusais possíveis de ser feitas em pacientes com DTM, com bruxismo, com alterações articulares, por exemplo. Eu vou explicar o passo a passo clínico da confecção desses cursos, desses aparelhos. Esse Master Curso de Placas Oclusais, ele tem um valor sozinho de R$ 499. Logo, só nesse primeiro dia, você já vai ter um desconto de R$ 500 na sua inscrição. Mas isso é somente no primeiro dia. E além disso, para aqueles que se inscreverem também nas primeiras horas,
eu vou liberar 6 meses do meu programa de atualização semanal, que é o ATM Flix. Você vai ter direito a acessar o ATM Flix por 6 meses, tendo conteúdos relevantes, uma aula por semana. Você vai ter uma aula por semana sobre atualidades na disfunção temporomandibular. Essa oportunidade está acontecendo somente no primeiro dia, no dia 8 de novembro, então eu conto com você na sua inscrição. Eu não sei por quanto tempo, por quantas horas eu vou manter essa promoção, mas você tem que se inscrever no primeiro dia se você tem interesse em vir comigo nessa jornada do conhecimento e transformar a sua visão de enxergar a disfunção temporomandibular. Eu quero que você aprenda realmente de uma forma fácil. Eu quero você comigo aqui desse lado, na turma do Master Curso DTM Fácil. Vamos juntos? Vem comigo?